Eu já abordei aqui num dos meus vídeos a questão do som alto e o prejuízo que traz à saúde das pessoas, especialmente das crianças e dos jovens. Mas eu venho me deparando cada vez mais em todas as igrejas em que eu ministro. O som, que não é alto, o som é altíssimo. Em que, quando eu canto, eu não consigo ouvir a minha voz, de tão alto que é. Eu vejo assim congregações pequenas, que eu ministro nas congregações pequenas, com 50, 60 pessoas, precisam suportar o som demasiadamente alto. Ora, gente, numa congregação de 50 pessoas, bastaria um som de 50 decibéis. Mas os caras colocam 90, 100 decibéis. Tá? E além do som alto, eu estou olhando as minhas notas aqui, existe, porque o som alto provoca isso, dissonância musical. Porque você não consegue distinguir os instrumentos que estão tocando no culto de celebração. Às vezes a guitarra solo vai mais, suplanta o teclado, às vezes especialmente o contrabaixo. O músico gosta de botar o seu som bem alto e atrapalha os demais. Então, muitas vezes você não consegue discernir que instrumento está tocando. Diferentemente de uma orquestra, quando você vai assistir uma orquestra, até mesmo as orquestras das nossas igrejas, e a igreja que eu frequento tem ótimas orquestras, você consegue discernir cada instrumento musical, porque o som não é alto. Gente, faz 60 anos que eu comecei a pregar o Evangelho e a ministrar, especialmente a partir da década de 70, em todas as denominações históricas do país. E eu observei coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, na década dos anos 80, 90, ali no início, até o início dos anos 90, os cultos, a gente tinha piano e órgão para os louvores da igreja. Aí, me lembro que uma vez eu fui pregar numa determinada igreja histórica, não vou dizer aonde, e havia nessa igreja histórica, eu observei que alguns instrumentos como guitarra, contrabaixo, bateria e um teclado estavam parados, um teclado eletrônico. Então o culto começou com piano e órgão. E aí eu perguntei por que os demais instrumentos não estão tocando. Então me disseram, eles não estão tocando porque aqui só se tocam os hinos com órgão e piano. Não se pode tocar com guitarra, nem com contrabaixo, nem com teclado, um sintetizador. Mas a coisa evoluiu. Eu não sei se evoluiu ou se involuiu. Porque hoje não tem o piano, não tem o teclado, não tem o órgão, mas tem um som alto demais. Tá? Então, eu enfrentei esse período, porque eu trouxe, através dos meus livros, na década de 80, 90, uma abertura para a vida da igreja, quando meus livros foram publicados pela editora Betânia, o Ministério de Louvor da Igreja, foi o primeiro livro. Depois terminei a série com o livro de ouro do Ministério de Louvor. Tá? Mas hoje o quarteto, guitarra, teclado e contrabaixo e a bateria. Esse quarteto faz um barulhão na igreja que é insuportável. Às vezes a gente precisa dizer, agora nós queremos ouvir só a congregação cantar, cessam os músicos. Por que a gente pede para os músicos parar de tocar? Para ouvir a congregação. Porque a congregação também, quando o som está alto demais, a congregação não canta. A congregação fica parada. Então está na hora dos músicos repensarem um pouco sobre o culto a Deus. Não digo os músicos, desculpe os músicos. Vocês não são culpados. Culpados são os pastores de vocês, que não os orientam. Porque não tem aulas, não tem ministrações, não tem orientação, nem bíblica, nem histórica, nem musical, para que vocês trabalhem. Tá? Então, uma outra coisa que eu venho observando é que os músicos não sabem adaptar uma música a um tom congregacional. Eu chamaria de tom médio, mas fui advertido que só existe dois tons, tom maior e tom menor. Mas no meu ouvido era um tom assim que não é nem alto, nem muito baixo. Olha, quando eu escrevi o cântico Na Presença dos Anjos, a Ti cantarei louvores, e eu começo bem baixo, ele é em dó maior, eu sabia que a minha voz vai lá no sol superior. Então, se você cantar de manhã este cântico, num domingo de manhã, em
Dó maior no tom original, o pessoal vai se esgoelar. Porque de manhã a dimensão da nossa voz, a voz ainda não está bem larga e as pessoas não conseguem cantar direito. O mesmo é feito com os hinos dos inários. Não se pode pegar hinos dos inários e às vezes usar a mesma nota musical, digamos assim, se é Dó maior, ou Mi maior, ou Lá bemol maior, que usam na Europa ou nos Estados Unidos, porque as vozes europeias, elas são diferentes das vozes brasileiras. E eu já assisti uma vez um culto numa igreja histórica também de manhã, a dirigente tocou o órgão no tom original. E a pessoa que cantava, a dirigente, se esgoelava para cantar aquele canto e ninguém cantava, porque ninguém alcançava. Agora, se você pegar a minha música e cantá-la à noite, nem precisa ser em Dó. Bota em Ré maior, que já vai dar certo. Porque a nossa voz está mais quente, está mais alargada. Tá? Outra coisa, músicos, por favor, dirigentes de louvor, não fiquem fazendo firulas. Eu dirijo louvor na minha igreja, especialmente os hinos dos inários. E eu não faço voz de tenor, ou voz de contralto, ou qualquer firula. Porque qualquer firula que eu fizer, a congregação vai aprender com a firula. E o que dirige o cântico congregacional tem que cantar conforme está na pauta musical. Ele puxa, como a gente diz assim, ele puxa aquela voz e não fica alterando. Claro que às vezes me dá vontade de cantar um tenor. Eu sou barítono, né? Mas me dá vontade de cantar lá em cima, ou de cantar em contralto, ou fazer um baixo. Mas tenho que me disciplinar, porque a congregação precisa ouvir a nota principal. Então, é isso que nós temos que entender. Agregue-se a isto o fato de que mulheres, quando vão dirigir o louvor, geralmente as mulheres têm uma voz de contralto, como se dizia antigamente, uma segunda voz. Elas não conseguem alcançar lá em cima. Então elas puxam a música uma oitava abaixo, porque não conseguem. Então eu tenho muita dificuldade, muitas vezes com mulheres dirigindo louvor, porque elas não conseguem alcançar, especialmente quando elas são vozes de contralto. Tá? E nem toda pessoa, só porque tem voz, está habilitada a dirigir os louvores. Porque não é só a voz, você tem que entender de música, você tem que saber ler um pouquinho a pauta musical. Eu tenho aqui uma última questão, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. O culto deve ser preparado com antecedência? Porque o que eu vejo em muitas igrejas que eu vou, é que 5 minutos antes, o que vai dirigir o louvor ali está conversando com os músicos, preparando a lista de cânticos que vão entoar. Gente, isso não é possível. Você tem que preparar o culto com antecedência. Primeiro, fala com seu pastor, pergunta se tais cânticos estão apropriados para o culto. Converse com seu pastor, pergunte qual é o tema que ele vai pregar a mensagem dele. Pastor está acima de tudo. Ainda que ele não tenha bom ouvido, ainda que ele não entenda de música, ele é autoridade. Então o culto tem que ser planejado com antecedência. Se você analisar isso pela Bíblia, você vai ver que tudo era planejado com antecedência lá na Bíblia. Na inauguração do Templo de Salomão, na ordem levítica de Davi, tudo ali era planejado com antecedência. Aí eu me deparo com outro problema. Os músicos não sabem fazer o que eu chamo de uma transposição musical. Se o hino está em Dó maior e lendo a partitura ali, não conseguem transpor para Si maior. Entende? Não conseguem transpor a música. E tem que saber transpor aquilo ali. Tá? Ainda diz assim, mas esse é o tom original. Aí vão cantar com a voz do Kleber Lucas, que é lá em cima. Com a voz do Deni, Regis Danese. Aquele do Zaqueu, que a voz é lá em cima. Gente, não dá. Não se pode pegar músicas de CD no tom que estão no CD, porque os cantores têm um tipo de voz que a congregação não tem. Então tem que trazer para o nível da congregação. Eram esses pontos que eu queria falar com você. Na semana que vem, eu vou começar a falar a respeito de um dos autores que é muito desconhecido, um autor americano, Toro Harris. Ele está por trás de todos os hinos, de muitos dos hinos que estão no inário da congregação cristã do Brasil, das Assembleias de Deus, dos batistas, de nossos inários, e a memória dele não tem sido respeitada, mas foi um dos maiores músicos do passado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar aí o seu gostei, ou então pode ser assim, não gostei, mas tem que dizer por que não gostou. Ali no meu canal no YouTube você escreve a sua opinião, e eu
Estou sempre aberto para ouvir a sua opinião. Deus abençoe e até um próximo vídeo.